Agora, eu vou mostrar a você como e a gente até falou sobre isso. No texto anterior, no vídeo anterior, havia ações, mas o texto era descritivo. Por quê? Porque o objetivo daquele texto lá dos alpinistas não era o de relatar o que aconteceu com o alpinista, e sim de caracterizar. Então, por exemplo, se eu chego para você e falo assim, você fala, Dri, descreva a sua vida de professora. Isso é uma descrição. Aí eu vou dizer para você, olha, a minha vida, a minha rotina é, eu acordo todos os dias, vou para o Estratégia, gravo muito. Eu estou contando uma história ou estou caracterizando a minha rotina? Isso é uma descrição. E é uma descrição que dinâmica. Põe dinâmica nisso. Porque a gente não para. Mas não é porque existem ações e há, portanto, um dinamismo que vai ser narração. É essa ficha que eu acho que já deve ter caído um pouco lá no texto dos alpinistas. Agora, seria diferente se eu dissesse para você, nossa, sabe o que aconteceu comigo? Ontem eu acordei e tomei banho, cheguei ao Estratégia, você não sabe quem eu encontrei. Agora eu não estou caracterizando a minha rotina, agora eu estou relatando acontecimentos. Por isso que o que não pode sair da sua mente é objetivo do autor, intenção, qualificar, caracterizar, definir, descrição, relatar, contar história, narração. É isso que salva. Na descrição, portanto, eu posso ter a descrição estática, não há movimento, predominam as formas nominais ou verbos que expressam estado. Verbo que expressa estado é verbo que mesmo em verbo de ligação. Essa descrição é a descrição que mostraram para a gente lá na escola. Lá na escola só existia essa. Aí a FGV, o Sebrasp vieram com a outra descrição para acabarem com a sua paz. Elas vieram usar nas provas até para criticar o ensino tradicional. Se você for ver o ensino tradicional, eles trazem uma descrição assim. Ela é alta, magra. Ótimo, isso é uma descrição estática. Mas o objeto descrito pode estar em movimento. As ações acontecem ao mesmo tempo ou elas podem até se suceder, ainda vou mais longe, elas podem, na descrição dinâmica, há movimento, normalmente as ações são simultâneas, mas se o objetivo for o de caracterizar uma rotina, um dia na vida de alguém, então as ações nem serão simultâneas, serão sucessivas, porque se eu tiver que te contar de novo qual é a minha rotina aqui no Estratégia, põe ação sucessiva nisso. Mas o texto continua sendo descritivo. Então, veja, eu posso estar paradinho, eu posso estar em movimento. Mas se o objetivo for o de caracterizar, qualificar, se a intenção for essa, o texto, isso é suficiente para identificar o texto como descritivo. Ainda que as ações não aconteçam ao mesmo tempo. Eu vou colocar aqui um ou não. Vide o texto dos alpinistas. Se você olhar lá, ó, as ações não são simultâneas. Olha isso. Veja se essa ficha cai agora para você. Isso aqui é simultâneo? Ó, olha para cá. Eles quase acariciam a montanha. Seus dedos tocam as rochas. Apalpam. Disse-ia que eles têm medo de queimar as mãos. Quando tocam uma tomada, eles esfregam um pouco o rochedo.
arranham para retirar a terra e encontrar uma parte mais dura. Então, é um instante de uma última carícia. As ações são simultâneas? Não. Ações sucessivas e não simultâneas. Mesmo assim, mas é descrição. Por quê? Estou escrevendo tudo porque é para o seu bem. Por quê? Porque a intenção do autor é a de qualificar. As ações de um alpinista. É meio que uma rotina de um alpinista. Da mesma forma como seria se eu viesse contar a minha rotina. Entendeu? E eu não estou contando história nenhuma, eu estou descrevendo. Entendeu a que ponto é que você tem que chegar para entender isso daí? Tá, beleza, entendi. Então, vem. Vamos treinar? Esse vídeo é curtinho, só para te lembrar que existem aí 2 tipos de descrição. Só que eu coloquei aí, obviamente, esse material é inédito, eu preparei material só para esse curso. E aqui você vai ver que eu peguei trechos, obviamente, de provas da FGV. Por quê? Porque é a banca que vai mais fundo nisso, sabe? Foi ela a autora daquela prova ali, foi ela que elaborou a prova do Senado, que você acabou de ver do alpinista. Então, aproveite para treinar no mais alto nível. Você vai brincar aí comigo, da frase 1 até a frase 6, trechos retirados de provas aí que eu montei, para você dizer se a descrição é dinâmica ou estática. Lembrando que a estática, ela tem predominância de substantivos, adjetivos, verbos de estado, que é o verbo de ligação, verbos nas formas nominais. E a dinâmica, não. Ela traz ações. Está parado ou está em movimento? O ventilador de mesa turbo é preto, tem 3 velocidades de vento, 6 pás. Está parado ou está em movimento? Está parado, estática. Apesar da visão prejudicada, percebem-se folhas de papel em desordem, de mistura com canetas e lápis pretos. E aí? Está parada. Boa tarde. Olha isso. A Siri do nada me dando susto. Peraí, gente. Olha, então vou repetir. Nessas questões, você tem de olhar e perguntar. Esse observador viu o objeto parado ou em movimento? É assim que você tem que ver, ó. Objeto, ventilador. Está parado ou está em movimento? Está parado. Objeto observado, folhas de papel. Folhas de papel em desordem. Ó, apesar da visão prejudicada, percebem-se folhas de papel em desordem, de mistura com canetas e lápis pretos. Veja, está parado ou está se movimentando. Ou se movimentou, né? Para ele observar. Tá paradinho? Folhas de papel em desordem, de mistura com canetas e lápis pretos. Quando ele fala de mistura, esse de mistura que salva. Porque quando ele fala que as folhas de papel em desordem de mistura, é porque elas estão em desordem por causa dessa mistura delas com canetas e lápis pretos. Ou seja, essa mistura já pressupõe um movimento. Então, isso foi um trecho de prova da FGV e a descrição dinâmica. Porque de mistura quer dizer o seguinte, confusão, misturou tudo, canetas, lápis, e aí as folhas ficaram desordenadas. Só que é um resultado de uma ação. Código 2. Lembrando que descrição estática é isso, ó, objeto parado. Descrição dinâmica é objeto em movimento. Não é o observador, não. É o objeto, tá bom?
Ó, 3. Os objetos esperavam, fazendo coro com o silêncio da noite. Esperavam, mesmo que aparentemente nada estivesse para acontecer. Apenas esperavam. Então, olha aí para esse trecho e me diga os objetos. Ó, então, objetos são os elementos que estão sendo observados. Esperavam, fazendo coro com o silêncio da noite. Então, repare, há ações, objetos esperando. Esses objetos, claro que isso aqui é figurado, né? Os objetos, eles cantam ao mesmo tempo em que a noite está silenciosa. Eles esperam, mesmo que nada estivesse para acontecer, apenas esperam. Repare, vou repetir. Na descrição estática, você viu aí, na estática o objetivo é qualificar. Na dinâmica, há ações. Ação não quer dizer só que ele saiu de um lugar e foi para o outro naquela cena. Ação quer dizer o seguinte, ó, há ação naquele objeto ou naqueles objetos que eu observo? Por quê? Porque ao mesmo tempo em que eles esperam, a noite canta. Ó, silêncio da noite canta, esse silêncio, né? Faz coro junto com os objetos que esperam. E apenas esperam. Então, veja, cuidado. Dá uma sensação de que eles estão paradinhos, mas há ações que estão ocorrendo simultaneamente. Descrição dinâmica. Na descrição estática, o objetivo é qualificar. Palavras não são mais palavras. Palavras não são quentes, palavras são iguais. Quando você olha para 4 e para 1, você percebe que a 2 e a 3 são iguais. Porque a 4 e a 1 têm o objetivo de quê? De qualificar, caracterizar. E não se fala de ação, não há ação, há apenas qualificação. A ação é isso aqui, ó, esperar, ó, perceber, de mistura, isso aqui é uma locução, mas vem do verbo misturar. Isso são ações, entendeu? Olha que legal. Ó, já na 4, verbo de ligação. Com verbo de ligação eu sou feliz, é estático. Esse aqui tinha um verbo ter, mas o verbo ter é um verbo aqui que caracteriza. Ó. Então, a 1 é igual a 4, caracterização estática. 1. Passas em exposição. Passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão. Essa aí tá fácil. Passas em exposição, ação de passar. Passa sem ver teu vigia, catando a poesia. Então, ó, ao mesmo tempo em que ele passa, ele cata a poesia que entorna no chão. Ainda que haja a simultaneidade, há ações. Essas ações são simultâneas. Isso ajuda a ver que há uma descrição, e é uma descrição dinâmica, código 2. Agora, olha a diferença. A República era muito no alto, sobre 3 andares, dominando uma grande extensão. Repare que o objetivo aqui é o de observar, caracterizar, qualificar. Não há ações, apenas caracterizações. Código 1. Tudo bem? Ação é diferente de estado. Fica a dica aí, eu estou terminando o vídeo. Quando a gente estuda, lembra, quando estudamos lá transitividade verbal, predicação verbal, existem os verbos de ação e os verbos de estado. O que são os verbos de estado? São os verbos de ligação. Então, quando vier verbo de ligação, que normalmente é verbo ser, mas não é só ele, estar, ficar, verbos que indicam mudança de estado, fica a dica. A descrição é o quê? Estática. Porque eu quero é falar do estado.
Então, se eu digo para você, digo assim, olha, ele parece cansado. Isso é uma descrição estática, porque eu estou falando do estado dele. Nossa, ó, e até um verbo de mudança de estado. Você fala assim, nossa, você ficou bonita com esse cabelo. Ficou. É um verbo de estado, mudança de estado. Mas é descrição estática. Concorda? Porque o objetivo é o de trazer o estado. Estado da pessoa que não era, pelo jeito ela não estava bonita, ficou. Mas é um estado. É diferente da ação. O que é ação? Ação é qualquer outro tipo de verbo. Então, ó, a ação é o que não é estado. Por isso que eu gosto de definir ação assim, ó. A ação é o que não é estado. São os outros. São os verbos que não são de ligação. Então, repare que na maioria dos casos, você vai pelos verbos. Ó, esperar, acontecer. Isso são ações. Lá no alpinista, a descrição era dinâmica, porque ações, acariciar, é diferente do ser, estar, ficar, quando verbos de ligação. No próximo vídeo, mais um pouquinho, vídeos curtos para você sentir aí um estudo dinâmico. Eu procurei trazer um estudo dinâmico para você, com vários pedacinhos, para no final você olhar e falar, vi bastante. Você vai ter visto bastante coisa de tipologia.